Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E eu tenho a honra de voltar a falar com o Dr. Sérgio Henriques, ele que é psiquiatra e mestrado aí pela USP. A gente vai falar de um tema super interessante, porque nós estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa, Patrícia, não tem nenhuma relação com saúde mental. Quem disse que não? Tem sim, e é disso que a gente vai tratar com o doutor Sérgio, né, doutor? Porque a gente tem que falar da relação, né, dos pacientes oncológicos, quando eles recebem o diagnóstico, os próprios cuidadores, os parentes, esse pessoal precisa estar com um emocional realmente preparado, porque é um diagnóstico de câncer. E a gente falando do câncer de mama, né, aqui no Outubro Rosa, que a gente está pegando esse gancho, são complicados, né, esses diagnósticos de uma pessoa assim que recebe e fala, não, vai ficar tudo bem, eu vou tratar um câncer. Não é assim. Mexe bastante com o psicológico, com a saúde mental, e eu queria que a senhora falasse pra gente. Patrícia, o câncer de mama, o diagnóstico de câncer de mama não é um diagnóstico simples ou fácil de ser recebido pelas pacientes, né? Então, muitas mulheres acabam desenvolvendo ao longo da vida um receio, um medo, uma fobia do diagnóstico de câncer. E aí, né, esse diagnóstico, esse problema envolvendo o diagnóstico de câncer começa muito antes. Começa no momento em que essa mulher, por conta do seu medo, da sua fobia, acaba evitando o exame periódico, acaba evitando palpar a própria mama e vai postergando esse momento do diagnóstico. E aí se chega numa situação que é típica do nosso país, né? Então, em geral, os casos, quando há o diagnóstico, esse diagnóstico é tardio, em estágios avançados já da doença. E então, acaba sendo um processo de tratamento muito mais sofrido e com uma perspectiva, infelizmente, um pouco mais reservada. Então, o que eu estou entendendo é que algumas pacientes, elas nem procuram fazer o exame ou o autoexame com medo que o diagnóstico pode ser um diagnóstico que ela não queira ouvir, é isso? Exatamente. Então, câncer, qualquer tipo de câncer, ele é sempre muito envolto, revestido, né, por um medo, por um receio de algo muito sofrido, muito doloroso, o que acaba sendo, de fato, as histórias que nós ouvimos, que nós costumamos ouvir. E aí que está, assim, um detalhe importantíssimo, né? O nosso país é um país que tem sérias limitações em relação à saúde e ao diagnóstico de câncer. E, portanto, é muito mais comum, num país como o nosso, esses casos onde os quadros clínicos transcorreram sem cuidado e sem diagnóstico precoce. E, portanto, acabam tendo um desfecho de muita dor, de muito sofrimento. Já em países ricos, o diagnóstico ele é feito precocemente, mais cedo, e isso permite um tratamento com mais êxito, com mais sucesso, né? Então, o cenário poderia ser muito outro. A gente poderia falar de câncer de mama, mas como algo potencialmente evitável, que pode ser tratado se detectado a tempo, e que não carregasse esse peso todo, né? Esse sofrimento, tanto para os pacientes quanto para os cuidadores, não é, Patrícia? Doutor, tem alguma terapia multidisciplinar? Por exemplo, eu imagino que os hospitais que tratam de pacientes oncológicos, eles costumam encaminhar esses pacientes e os cuidadores também para um tratamento psicológico. O senhor atende aí no seu consultório pacientes oncológicos que procuraram o senhor depois do diagnóstico? Como é feito essa terapia aí multidisciplinar? Importantíssimo, Patrícia. A medicina tem um modelo tradicional, clássico, que é o médico faz um diagnóstico e indica um tratamento. E esse paciente recebe um medicamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Esse modelo clássico ele tem sido substituído por um modelo multiprofissional, né? Então, o paciente ele recebe um diagnóstico, mas a partir desse momento ele passa a ser acompanhado por vários profissionais diferentes, de áreas diferentes,
E todos esses profissionais, em conjunto, acabam proporcionando uma evolução melhor para esse paciente. Então, eu vou te dar um dado que é muito importante em relação ao câncer de mama. Cerca de 30%, um terço das mulheres que têm câncer de mama têm depressão. 30%. E cerca de 40% têm transtornos ansiosos dessas pacientes. É um número muito alto. Se comparado com a população em geral, com as pessoas que não têm câncer, é um número 3, 4 vezes maior do que a gente encontraria em outra situação qualquer, né? Então, o que nós sabemos é que esses pacientes, de fato, precisam dessa abordagem, Patrícia. Precisam ter uma equipe multiprofissional ao seu redor, precisa ter um acompanhamento com um psicólogo. Nos casos mais graves, é necessário que haja intervenção de um psiquiatra e que esse quadro depressivo ou quadro ansioso seja abreviado. Por quê? Vou te dar um outro dado muito importante. A manutenção de uma depressão pode acelerar e pode contribuir para a mortalidade desses pacientes com câncer de mama. Então, a presença de um quadro psiquiátrico interfere negativamente, né, na expectativa de vida desses pacientes. Eu não sou especialista, mas eu imagino que a questão psicossomática, né, que uma doença dessa traz, né, para o cérebro, acaba desenvolvendo outros tipos de doença, né? E um paciente com câncer, a gente sabe que ele já é debilitado por conta do tratamento que é agressivo, então ele tem que estar com a cabeça legal, né? Tem que estar bem amparado, porque é uma jornada que muitas vezes é um tratamento longo, né? Evidente que hoje receber um diagnóstico de câncer não quer dizer a sentença de morte, mas a cabeça tem que estar preparada, né, doutor? A cabeça tem que estar bem, a gente precisa, quem está ao redor desse paciente, não é? Precisa se dispor a amparar emocionalmente esses pacientes. Eles precisam desse nosso aconchego. Então, o que é que cada um de nós, como familiar, pode fazer por uma pessoa da nossa família que esteja com câncer? Ao invés de nos afastarmos, ao invés de só lamentarmos, nós precisamos nos aproximar e dar apoio, conforto, uma palavra amiga. Então, vocês não fazem ideia de como é que isso pode dar um bem-estar para esse paciente. E imagine você que uma palavra positiva, uma palavra amiga, pode representar para esse paciente, né, uma expectativa de vida um pouquinho maior. Não é muito fantástico, de alguma forma, a gente poder contribuir para isso? Né, para uma expectativa de vida maior para alguém que tenha uma situação de câncer? Com certeza. Eu já li também, doutor, que terapias como alternativas como yoga, relaxamento, pilates, a prática de atividade física também, a mudança na questão também alimentar, né? Principalmente quem recebe um diagnóstico desse, como a gente estava falando de terapia multidisciplinar, tudo isso envolve, né? Eu queria entender do psiquiatra, quando recebe um paciente, já que a gente está falando do Outubro Rosa, que é o câncer de mama, quando o senhor recebe uma paciente com esse diagnóstico, qual que é a abordagem? Como se começa um tratamento psicológico? Qual que é a terapia-alvo que vocês trabalham dentro do consultório, para a gente entender? Então, quando eu recebo uma paciente assim, o primeiro passo eu vou resumir, não é, o que é o importante que você receba de uma forma a amparar essa paciente, que ela se sinta confortável e consiga falar com liberdade do que ela está sentindo naquele momento, né, e contar a sua história. Mas eu, como profissional, preciso identificar se essa paciente tem ou não tem um quadro depressivo presente. E se essa depressão ou esse transtorno de ansiedade começou após o diagnóstico do câncer ou se esse quadro psiquiátrico antecedeu o diagnóstico de câncer. Por quê? Porque eu sei que se eu tratar a tempo este quadro psiquiátrico associado, eu vou interferir na expectativa de vida dessa paciente, positivamente. Né? Provavelmente eu contribua para que ela tenha um desfecho melhor. Né? Além disso, né, é muito comum que, imagine assim, uma pessoa que tenha muita ansiedade que recentemente descobriu, né, um diagnóstico de câncer de mama. Então a ansiedade vai aumentar bastante, essa pessoa vai ficar com uma série de pensamentos negativistas na cabeça, né, imaginando um futuro terrível,
e aí é necessário direcionar essa paciente para uma psicoterapia bastante eficaz, que vá quebrando todos esses pensamentos negativos que fazem essa paciente ficar abatida, né, no sentido de deixá-la mais otimista e positiva, né? Então, e a todo momento, ao longo de um atendimento, é necessário que você, como profissional, saiba exatamente em que pé, em que passo está esse tratamento quimioterápico, radioterápico, qual é a expectativa em relação a esse tratamento para aquele caso, para aquela paciente, para que você possa quebrar, né, essas ideias distorcidas a respeito do futuro e possa dar um ponto mais realista do que a paciente pode esperar em relação ao tratamento que ela faça para o câncer de mama dela. Se você me der mais um segundinho, claro. É importante falar sobre a mastectomia, né? Então, a mastectomia pode ser para algumas pacientes Uma mutilação, né? É uma parte do tratamento. Então, salva-se a vida. Por outro lado, né, cria-se ali uma situação muito difícil de ser superada por boa parte das mulheres, porque tem um impacto direto, né, na identidade dessa mulher, na imagem, na autoimagem que ela tem, numa característica muito importante da feminilidade. Então, é um pequeno luto no momento em que uma mulher passa por uma mastectomia, né? Então, a gente não pode enxergar simplesmente como, nossa, curou, resolveu, né, ainda bem que resolveu. Não, tem aí um desenrolar, né, uma adaptação difícil em relação ao que houve, em relação a essa cirurgia para as mulheres. Então, tanto durante o tratamento como pós-tratamento, é importante, né, que a cabeça esteja mente sã, corpo são, né? Então, sem dúvida nenhuma. O corpo é uma máquina, né, doutor Sérgio? Então, os comandos que são dados, né, através do nosso cérebro, da nossa cabeça, realmente, ou a gente melhora ou a gente faz adoecer o restante do corpo, né? E eu entendo que muitos pacientes, eles se entregam à doença. Isso também não é muito interessante, né? Porque essa entrega de desistir antes de começar não é uma boa saída, né, doutor? De forma nenhuma. Então, se essa entrega for, né, uma atitude vinculada a um quadro depressivo, a gente precisa tratar essa depressão, para que esse paciente tenha uma atitude mais proativa, com mais energia de enfrentamento. E se ele tiver, de alguma forma, abatido pelas próprias ideias negativistas e pessimistas, então é necessário que a gente consiga, através de uma boa terapia, fazer com que esse paciente saia desse estado, né, derrotista e consiga enxergar um outro horizonte em relação à doença. Você falou sobre os tratamentos alternativos, yoga, meditação, atividade física. E eu vou te explicar aqui por que é que eles são importantes. Eles são muito importantes. O que nós sabemos é que em modelos animais, estudos com animais, o estresse aumenta o crescimento do tumor, do câncer. E essas estratégias, a meditação, a yoga e a atividade física, fazem exatamente o trabalho contrário. Fazem com que a gente se desestresse, que o estresse diminua. E, portanto, isso contribui para que o câncer não se desenvolva tão bem. Então, se eu tive um diagnóstico de câncer, regra número 1, controlar o estresse, né? Seja através da meditação, seja através da atividade física, seja através da oração, da sua espiritualidade, mas é necessário que você controle o seu estresse, porque o seu estresse não vai ajudar a sua cura, né, a sua evolução positiva. Doutor, a gente está falando bastante sobre os pacientes diagnosticados, mas a gente não pode esquecer dos cuidadores e dos parentes, né, mais próximos, porque eu cuidei do meu pai, que foi vítima de um tumor cerebral, e isso mexeu muito comigo, e mesmo depois de 6 meses da morte dele, da partida dele, eu não estou bem, né, psicologicamente. Estou me cuidando porque eu sei que eu preciso me cuidar, mas abala demais. Eu acho que a gente quer dar tanta força pro paciente que a gente acaba até se anulando, né, na questão mental. E é importante também que os familiares e os cuidadores também se preocupem com essa relação da saúde mental, principalmente em se tratando de uma doença oncológica, né? Você tem toda a razão, Patrícia. Então, é muito comum que esses pacientes, quando são amados, então vão ter entre seus familiares pessoas que se doem demais, né? Então, são pessoas ali, você,
outros familiares que acabam deixando de fazer uma refeição, virando noite, trabalhando e indo para o hospital na sequência e depois de novo trabalhando, né? Assim, um sacrifício muito grande, porque existe aquele empenho, né? E aquela energia para tentar, de alguma forma, salvar, né, aquela pessoa da família que é um querido, né? Então, é óbvio que eu entendo perfeitamente esse movimento, essa abnegação, né, esse desgaste, mas nós não somos feitos de aço, né, Patrícia? Nós somos vulneráveis, né? Então, a gente precisa saber disso, né? E é necessário que haja um autocuidado, né? Que o cuidador ele tenha essa noção de que ele precisa se cuidar para que ele consiga continuar zelando e amparando, dando energia, estímulo, né, apoio emocional para aquele paciente, para aquele familiar que está doente. Senão ele vai ser o próximo paciente da história, né? Ele não vai suportar essa situação. Então, mas eu entendo que as pessoas acabam não tendo, né, essa visão que é voltada para si. Nesse momento, o cuidador tem olhos só para o outro, né? É um gesto de doação pura, assim, né? Eu me dou completamente, né, pelo bem do próximo, né? Então, eu entendo que é necessário, mas eu sei que não é fácil para o cuidador ter esse passo de ser, né, de se cuidar, não é? É difícil, foi o que o senhor falou, a doação, ela é integral e a gente realmente esquece que a gente tem que estar bem para cuidar do outro, né? Doutor Sérgio, muito se fala, eu não sei se existem pesquisas ou temáticas sobre esse assunto, mas o senhor vai me explicar, mas muito se fala do estresse relacionado ao câncer, né? Então, não sei se existem estudos mostrando que tem uma tendência ou tem algo que possa estar correlacionado à questão da loucura do dia a dia, da gente trabalhar muito, a estafa mental. A gente sabe que a doença, síndrome de Burnout é algo que é uma novidade, né, no mundo corporativo, mas as empresas estão tendo um olhar mais diferenciado para isso. Então, a minha pergunta é entender se todas essas doenças relacionadas à saúde mental, e principalmente ansiedade e estresse, elas podem ter alguma relação com um câncer futuro. Patrícia, eu vou te dar uma informação que talvez para você seja chocante. Espero que... Vamos ver. Você sabe qual é a taxa de câncer que tem como principal determinante a genética? Eu vou te falar. 10%. 10%. Não são nem 10%, 5 a 10%. E 90 a 95% dos casos de câncer são determinados pelo ambiente e pelo estilo de vida. Meu Deus. Então, pois é. Então assustador, né? Assustador. Não, então, sim por um lado, e por outro lado, é uma situação que pode ser modificada, porque é estilo de vida, né? Sim. Então, tem um artigo de 2008 que coloca assim: câncer é uma doença que pode ser evitada, que pode ser prevenida, né? É uma doença mortal, né? Que mutila em muitos casos, mas que ela pode ser prevenida. Por quê? Porque é intimamente relacionado a um estilo de vida que inclui sedentarismo, falta de atividade física, má alimentação, óbvio, né, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. Então, um estilo de vida que não é saudável e que qualquer um de nós entende como não sendo saudável, são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer lá no futuro. E aí entra mais um elemento desse estilo de vida não saudável, que é o estresse que você acabou de dizer, né? Por quê? Porque o estresse aumentado e a ansiedade, né, cria um estado de estresse, né? Então, ansiedade e estresse, né, acabam contribuindo para um crescimento mais rápido de uma célula cancerosa. Esse tumor, esse câncer se desenvolve mais rapidamente, é mais agressivo numa pessoa sob estresse, né? Então, você percebe que é um conjunto, né? É necessário para que a gente viva bem e para que a gente evite ter um câncer, um estilo de vida saudável associado a uma vida com menos estresse.
Doutor, Esse é o caminho. é incrível, né? Porque a gente fala muito das terapias tradicionais ou dos tratamentos tradicionais, mas a gente esquece de falar da medicina preventiva, né? E a medicina preventiva é justamente isso, né? Você se preocupar em uma alimentação saudável, livre de agrotóxico. A gente sabe que aqui no Brasil é difícil você comprar um alimento sem agrotóxico porque é tudo muito caro, né? Então, nem todas as famílias têm acesso a essa alimentação saudável e balanceada, enfim. Mas a medicina preventiva pouco é falado, né? Então, porque esse dado que o senhor acabou de comentar me assusta um pouco, porque realmente o ambiente estressante, o ambiente doido do dia a dia, a pandemia que não quer nos abandonar de jeito nenhum, tudo isso criou um círculo vicioso dentro das famílias, né? Então, vai ter mais gente doente aí nos próximos anos. Então, eu quero crer que não, né, Patrícia? Eu quero crer que de alguma forma a gente consiga transformar as pessoas e a forma que elas encaram a própria vida e a própria saúde, que adotem um estilo de vida mais saudável, mais simples, né? Que é comer vegetais, diminuir a quantidade de carne vermelha, evitar o industrializado, né? Procurar ter um estilo de vida menos estressante, reduzir o consumo de bebida alcoólica, né? Então, dormir bem. Então, assim, são coisas muito simples, né, que os nossos avós faziam bem, sabiam já, que é o que pode nos ajudar a viver melhor. Então, nós, como sociedade, né, nós temos essa escolha a ser feita, cada um de nós como um grupo, né, que caminho é que a gente quer tomar? Né? A gente quer continuar nessa loucura de cidade, de alimento industrializado e correria e pilha, ou a gente quer ir por um caminho, né, não pira, respira, né? Baixa aí a pilha, né? Sossega, diminui o estresse, porque, olha, vai te fazer bem. Então, é essa decisão que a gente tem que tomar intimamente, né? Cada um de nós. E até porque o estresse, ele mexe com muita questão hormonal dentro do corpo, né? Então, o corpo, ele desestabiliza totalmente quando uma pessoa ela está estressada. Isso é comprovado que eu já li. E o senhor estava falando da carne vermelha, né? A carne vermelha tá tão cara que é começar agora a deixar de comer a carne vermelha, né? Olha aí a boa notícia. Vamos deixar de comer carne vermelha porque tá cara e faz bem. Exatamente. Então, uma dieta baseada em vegetais, né? Você tem boas fontes proteicas que são vegetais. O feijão, por exemplo, faz parte da nossa dieta. Então, a gente pode substituir o consumo de carne vermelha usando mais feijão, não só o feijão em si, mas a ervilha, o grão de bico. Então, são alimentos bastante ricos em proteína, né, que substituem muito bem a carne em si. Né? E aqui no Brasil a gente tem um hábito, um estilo muito de consumo de carne vermelha muito intenso, e isso não é tão saudável. Pior ainda se a carne vermelha ela é um embutido, né? Ela foi processada e foi transformada num embutido, que são as linguiças, são, né, as salsichas. Exatamente. Então, esse risco cancerígeno aumenta bastante quando essa carne ela é processada. Não é? Então, falou e disse, Patrícia, redução do consumo de carne vermelha já. Doutora, a gente está finalizando, mas eu queria terminar justamente fazendo um apanhado do que a gente conversou sobre os principais fatores, né, que levam ao estresse e o que a gente pode evitar no dia a dia. A gente falou sobre atividade física, procurar algo que faça bem, né, um relaxamento, uma oração, um yoga. Mas quando a pessoa ela percebe esse gatilho, qual que é o momento de parar e falar, opa, algo está de errado? Tem como a gente como que eu posso dizer, fazer essa análise em casa de entender que algo está errado ou com o nosso corpo, ou com a nossa cabeça? Em geral, Patrícia, a maioria das pessoas acaba contextualizando, acaba se explicando. Né? Então, eu estou irritado assim porque você não sabe, o meu dia foi super difícil. Né? Então, eu não consigo dormir porque você não sabe, eu estou enfrentando um problema danado lá no meu trabalho. E essa estratégia do ser humano de se explicar, de contextualizar o que ele está sentindo, na verdade só prolonga, só posterga uma solução definitiva. Em geral, as pessoas só se dão conta de que as coisas estão realmente necessitando de uma ajuda quando está muito ruim, quando o grau de sofrimento aumentou demais. Então, vamos lá.
Dicas. Começou a não dormir bem, começou a ficar muito irritado nas suas relações pessoais onde não deveria, né? Passou a ter uma ansiedade maior do que já tinha ou uma ansiedade nova, né? Passou a comer mais e de forma mais acelerada, de forma compulsiva. Eu acho que está na hora de você procurar auxílio e ajuda, né? O teu corpo está te avisando, olha, você não está bem, né? Vá procurar uma solução para você, que pode ser simples, né? Para vocês aí, caminhar na praia, andar de bicicleta, né? Tomar um banho de mar, né? Então não é nada caro. Eu não acho que você tem que se enfiar dentro de uma academia, não, muito pelo contrário. A atividade ao ar livre, ela produz mais benefícios do que uma atividade física no ambiente fechado, não é? Então, é sair para um ambiente aberto, né? Ter contato com a natureza e tentar baixar essa pilha, né? Mas você precisa, o tempo todo, estar muito atento em relação a como você está reagindo no seu dia a dia, sempre se observar. E percebendo isso que eu falei, irritabilidade, aumento de ansiedade, piora no padrão do sono, mudança no padrão alimentar para mais, né? É necessário que você primeiro procure se cuidar. Não conseguindo ter êxito, procure a ajuda de um profissional que possa te ajudar nesse momento difícil. Esses gatilhos são importantes e procurar ajuda enquanto tiver tempo é melhor ainda, porque é isso que a gente falou durante o programa. A prevenção também é a alma do negócio, né? Não adianta você também querer procurar um tratamento quando já está também, né, o negócio já estourou tudo. Então, vamos tentar também fazer a questão da medicina preventiva, que é importante em todas as áreas, não só na área do senhor, que é psiquiatra, mas na área alimentar, na área pessoal, na área do trabalho, enfim, a vida, né? Nós somos a máquina da vida que, de vez em quando, a máquina também quebra, né? Então, tem que parar para consertar. Doutor Sérgio, muito obrigada por mais uma aula que o senhor nos deu aqui. E aproveitando, né, para lembrar que o Outubro Rosa é o mês aí de prevenção do câncer de mama e é tão fácil, né, as mulheres elas fazerem o autoexame debaixo do chuveiro, né, para poder se apalpar e vendo qualquer coisa diferente, procurar um mastologista, procurar ginecologista, só para entender se está tudo bem. E fica esse recado, então, no programa de hoje. Muito obrigada, doutor. É isso, eu que te agradeço, Patrícia, por mais essa oportunidade. Bom, o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada para você que ficou comigo até agora. E lembrando, se tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente, tá bom? Vai ser um prazer debater o seu tema. A gente se vê sexta-feira que vem. Tchau!